Fala galerinha, tudo bem com vocês? Lucas aqui da Motim, e nesse vídeo aqui eu vou resolver com vocês o desafio 30, onde o nosso objetivo aqui era construir uma ferramenta no Excel aplicando a fórmula PROC-V, só que com o último argumento sendo verdadeiro. Isso faz com que o PROC-V procure algo aproximado e não exato. Se você não está entendendo nada, relaxa. Eu vou explicar em detalhes aqui, do nível básico até um mais avançado, para você entender a fórmula mais famosa do Excel. Mas se você está entendendo, saiba que usar o PROC-V com argumento verdadeiro é algo mais avançado, que geralmente a galera não entende. E você vai entender de uma vez por todas aqui, tá bom? Então tem uma diferença entre usar o PROC-V procurando exatamente uma informação ou aproximadamente essa informação. Ó, a gente vai ver 4 exemplos. Um exemplo simples para aprender o PROC-V do zero lá, com o PROC-V procurando algo exato e o argumento falso. 2 exemplos para você aprender o PROC-V verdadeiro, bem no contexto aí de aplicação na prática. E o último, um exemplo mais avançado que eu já usei na minha planilha de investimentos. Fechou? Então é para aprender mesmo, para chegar no outro nível de jogo aí no Excel, a ferramenta mais importante do mercado. Fechou? Ó, se você não está participando aí do projeto Desafios Semanais, esse aqui é o link para você se inscrever. Quando você se inscreve, toda segunda-feira você recebe um desafio de análise de dados para você resolver sozinho com seus conhecimentos de Excel, VBA e Power BI. E aí depois, lá na quinta, na mesma semana, você recebe um vídeo desse aqui para você ver como você poderia ter feito com a resolução. Um vídeo com a resolução, tá bom? Então, ó, vamos parar de papo furado, vamos resolver esse desafio na prática. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Seguinte, primeira coisa que eu sempre faço nas resoluções dos desafios é abrir o PDF. Se você está por fora, esse PDF aqui é o PDF que eu mando toda segunda-feira para a galera com desafio. Como eu falei, a gente está no desafio 30 e aqui, ó, procura não exata, PROC-V verdadeiro. É o desafio da semana. Eu já vou ler aqui com vocês, para a gente entender direitinho. Mas aqui embaixo, na última página, tem algumas informações. Que dia sai a resolução, por exemplo. E também, por exemplo, aqui um link, ó, mostrando como você se inscreve no projeto Desafios Semanais, que nem eu falei no início do vídeo. Aqui embaixo tem um link com a descrição. Na descrição tem esse link também. Clica aqui ou clica na descrição. Se inscreve aqui para você receber toda segunda-feira um desafio. Tudo bem? Então é bem maneiro esse desafio para a gente não ficar enferrujado e botar em prática os conhecimentos de Excel, VBA e Power BI. Saiba que a gente tem 30 desafios, toda semana entra um, semana que vem vai entrar o 31, aí a resolução do 30 sai do ar. Então fica só 7 dias no ar, não dá mole aí. E aí todos os alunos da Motim do curso completo, nossos alunos do curso completo, do curso Master, têm acesso aos outros 29 desafios. Então se você é aluno nosso, fala com a gente aí se você não tem acesso ainda, fechou? Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Você provavelmente já fez um PROC-V usando falso, como último argumento. Esse é o jeito mais comum que as pessoas aplicam. Mas se você usar o argumento verdadeiro, você sabe o que acontece? Se você está por fora, assiste o vídeo até o final com calma, que eu vou te dando todas as dicas. Inclusive, aqui na descrição, eu vou colocar vídeos extras para você aprender o PROC-V, ver a diferença com outras funções, ver também algumas aplicações extras. Não se preocupa. Segue aqui comigo com calma que você vai fluir também. Eu tomo cuidado para quem não sabe mexer no Excel aprender, quem tem um nível intermediário aprender, quem tem um nível avançado aprender mais também, tudo bem? Então, olha lá. No desafio 30, seu objetivo é criar uma ferramenta do zero, criando um contexto e aplicando o PROC-V verdadeiro para resolver um problema real. Topa? Ou seja, a gente vai ter que criar do zero uma ferramenta em algum contexto que a gente consiga usar o PROC-V. Então, deixa o desafio um pouquinho mais difícil, porque não tem nada pronto. Sua criatividade é seu limite, você pode criar o que quiser. Desafio, ferramenta usando o PROC-V verdadeiro. Então aqui eu dei um print, tá vendo? De uma possível aplicação usando o PROC-V verdadeiro. Esse PDF aqui, se você não está inscrito ainda e está assistindo esse vídeo no YouTube, de forma gratuita, né? Se inscreve no projeto Desafios Semanais para você receber os próximos, aí você vai receber esses PDFs. Mas se você não tem esse PDF ainda, aqui embaixo na descrição, no primeiro link, tem esse PDF, tem a planilha que eu resolvi, tem o gabarito, por aí vai, tá bom? Então, algumas dicas, ó. Aqui, então, tem uma possível aplicação do PROC-V verdadeiro. Coloquei aqui um contexto onde, por exemplo, a gente tem a tabela de comissão de vendas, aí tem aqui, ó, de 0 a 100 vendas, 1% de comissão, de 100 a 200, 2% de comissão, de 200 a 299, 3%, por aí vai. Então, quando você vende 247 vezes e você procura na tabela, você não acha esse número 247, mas, de uma forma inteligente, você conecta aqui nesse intervalo aqui e traz o resultado 3%. Então, essa é uma aplicação. Algumas dicas. A função PROC-V com o verdadeiro é muito utilizada quando você procura números, que nem aqui, ou datas, e essa informação não existe exatamente na matriz tabela do PROC-V, que é essa matriz aqui, essa tabelinha. E sim um intervalo
e sem intervalo, né? Tipo de 0 a 100, de 100 a 200, como o print acima. Apesar do Excel chamar o PROC-V verdadeiro de correspondência aproximada, ele não funciona bem assim. Tome cuidado. E eu vou abordar isso aqui na resolução do desafio. Então, ao longo do vídeo, eu explico o que eu estou falando para você, tá bom? Então, vamos lá. Bora botar a mão na massa aqui. Já pré-criei uma planilha aqui, ó. Você não tem acesso a essa planilha ainda. Eu criei aqui um exemplo. O primeiro exemplo que eu vou te dar é uma revisão do PROC-V. Que função é essa, né? Se você não conhece, eu botei aqui na descrição alguns vídeos, ó. Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui para te mostrar. Só para você ver os links que eu vou largar aqui na descrição desse vídeo. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Espera aí que eu tenho que abrir em outro lugar. Deixa eu tirar aqui. Rapidinho a gente consegue. Te mostrar aqui rapidinho os links que você vai ter acesso aqui embaixo. Pronto. Olha só. Então aqui, gente, esses são alguns links, tá vendo? Por exemplo, esse primeiro vídeo aqui, ó, na verdade esse vídeo aqui que eu vou botar em primeiro, ele é um vídeo que você consegue aprender o PROC-V falso de forma bem simples em várias aplicações. Então vou botar aqui na descrição para você assistir. É um outro vídeo que tem aqui no canal do YouTube, tá bom? Só que eu vou revisar aqui com você, ó. O PROC-V basicamente faz o seguinte, ele pega uma informação, por exemplo, o nome Pedro, procura numa tabelinha que contém o nome Pedro, e aí volta uma outra informação. Então a gente vai aplicar aqui, ó, igual PROC-V, valor procurado aqui, que é o Pedro. Então eu escolho o Pedro ali, nesse valor procurado, para ele achar nessa tabelinha aqui, e quando ele achar, voltar uma outra informação, que é a idade que eu quero voltar. Então, no contexto aqui, ó, ele pede uma matriz tabela, né? E aí eu vou selecionar essa matriz aqui. Isso aqui é uma das principais, um dos principais detalhes do PROC-V. Por quê, né? A matriz tabela, ela tem algumas particularidades aqui. Você precisa, por exemplo, ter o valor procurado sempre na primeira coluna da matriz. E você tem aqui, tá vendo? E aí funciona. Quando você não tem, você tem que usar uma função diferente no Excel, que é a índice com corresp. E aí eu botei na descrição aqui do vídeo um outro vídeo para você assistir com diferentes aplicações, diferentes contextos, onde, por exemplo, você tem aqui invertido, e aí você não consegue usar o PROC-V. Então, quando eu falo para você que o valor procurado aqui, Pedro, precisa estar na primeira coluna, se tivesse ao contrário, né, idade primeiro e depois nome, ia dar errado aqui com o PROC-V. Então, aqui precisa estar na primeira coluna. Então, a primeira coisa que você tem que anotar aí, se você está começando agora, o Pedro precisa estar na primeira coluna. A segunda coisa que você tem que entender aqui é o seguinte, na matriz tabela. Além de ter a informação que você está procurando, tem que ter a que você quer voltar também, que é a idade. Então, essa tabelinha aqui que a gente selecionou, essa aqui, o Pedro está na primeira coluna? Tá. Então, beleza, funciona. A idade também está nessa matriz? Tá. À direita, né? Tá. Então, beleza. Como que eu defino que eu quero voltar à idade? Nesse terceiro argumento aqui. Eu boto o número 2. E eu falo que eu quero voltar à segunda coluna. Depois, entra no contexto aqui principal do vídeo, que é escolher verdadeiro ou falso. Quando eu escolho verdadeiro, ele entra na correspondência aproximada. E quando eu escolho falso, ele entra na correspondência exata. Eu vou escolher falso aqui, porque eu quero procurar exatamente Pedro. Quando eu fecho parênteses, ó, volta, aqui está formatado errado, você vem aqui em cima, bota geral, volta a idade do Pedro, certinho. Se eu chegasse aqui e escrevesse Maria, ia voltar a 32. Imagina que aqui tivesse escrito Mariana, ia dar erro, tá vendo? Aí você pode pensar, pô, se eu escrever verdadeiro aqui para uma correspondência aproximada, será que vai dar certo? Ó, voltou 60. Então, qual é a moral da história aqui? Você entendeu como funciona? Ó, vou escrever aqui rapidinho. 2, falso. Eita, vamos lá. Falso, pronto. Você entendeu que, por exemplo, quando eu tenho a informação aqui, ó, Maria, escrita certinha, e a gente usa o PROC-V, definindo aqui o valor procurado Maria, a matriz tabela, tendo ela na primeira coluna, e à direita dela a idade que a gente quer voltar, falando que eu quero a segunda coluna como resposta, para voltar a idade. Se eu botasse 1, ele ia procurar Maria e ia voltar Maria. Se eu boto 2, ele procura Maria e volta a idade. Então ele pega Maria, procura, quando ele acha, ele pula para a segunda coluna e dá a resposta.
E, por fim, a gente fala falso aqui para ser exatamente a procura dele, Maria. Se você botar um acento aqui na Maria, ó, vai dar erro. Se você escrever Mariana, vai dar erro. Aí você pode pensar assim, algumas pessoas pensam, poxa, então, se eu escrever Mariana e colocar aqui verdadeiro, ele vai dar certo? Mais ou menos, né? Pode ser que dê, pode ser que não. Na verdade, não vai dar certo. Vai ser aleatório aqui. O Excel ele faz uma busca aí da forma que ele pensa, aleatória, que não faz sentido nenhum. Procura Mariana aqui, não acha, mas ele volta a idade da Joana. Então, saiba que quando você trabalha com texto, aí anota essa, ó. Quando você trabalha com texto, sempre vai ser o argumento falso. Tudo bem? Tem uma ferramenta que é a Fuzzy Lookup, que consegue resolver esse problema de procurar um texto aproximado. E aí, se você escrevesse, por exemplo, Maria com acento, ele poderia até resolver esse problema, você consegue botar um percentual de erro e tal. Então, vai lá no Google, escreve aqui, ó, Fuzzy Lookup, dá uma olhadinha aqui se você quiser ver esse pluginzinho assim, que o Excel tem, que é uma coisa novidade aí que quase ninguém conhece. Mas eu não vou falar disso aqui agora não, tá? Então, é isso. Por enquanto, essa é a observação aqui. Vou deixar só essas anotações para você lembrar. Tá? É isso. Vamos voltar aqui, ó. Vou escrever Maria, vai voltar a idade dela certinha e vou voltar aqui com falso. Não faz sentido nenhum escrever verdadeiro. Então é assim que o PROC-V funciona. Aqui embaixo tem um vídeo para você ver mais detalhes, mais aplicações do PROC-V falso. Quando que você vai usar o verdadeiro, então? Quando você tiver números ou datas. Porque aí sim você pode falar, cara, eu estou procurando 87, mas ele não tem aqui na minha tabela. Mas eu tenho, sei lá, um intervalo aqui que vai de 0 a 100. E a gente pode construir isso usando. Então, eu vou mostrar aqui o primeiro exemplo para você. Ó. Eu tenho uma tabela de comissão de vendas, tá vendo? Eu vou definir aqui que eu vendi 247, e aí eu vou procurar na tabela aqui. Só que essa tabela tem que ser construída dessa forma. Aí eu vou fazer aqui com vocês, ó. PROC-V, valor procurado 247. Vou fazer dar certo, depois eu te explico por que deu certo. Procurei 247. Nessa tabela aqui toda, vocês vão entender o porquê. Ponto e vírgula. Vou botar 3, porque eu quero voltar à comissão, tá? Ponto e vírgula, vou escrever verdadeiro. Quando eu faço isso, ó, ele volta o valor certinho, 3%, porque ó, 247, ele está aqui, ó, entre esse intervalo aqui, 3%. O que acontece? Se eu boto 200 aqui, ele volta 3%. Se eu boto 199, ele volta 2%. Tá vendo? Se eu boto, por exemplo, ao invés de verdadeiro, eu boto falso, se ao invés do verdadeiro eu boto falso, 199 ele não acha aqui na primeira coluna. Lembra que isso é regra no PROC-V. Só que se eu boto 200, dá certo. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui para você entender o verdadeiro é sempre o PROC-V procura o valor aproximado na primeira coluna dessa matriz tabela. Então, ele sempre vai procurar aqui. Então, isso aqui não importa para você. Esquece isso. Isso aqui não importa. Isso aqui é só uma forma visual de você ver que existe um intervalo. Tudo bem? Essa é a primeira sacada que você tem que ter. Sempre procura na primeira coluna. Feito isso, quando você bota aqui o verdadeiro, tá vendo? Ele vai fazer o seguinte, é assim que ele procura, ó. Ele vem, pega o 200 e vai procurando. É 200? Não. É 200? Não. É 200? É. Achei. Achei exatamente ele. Então, vou lá e respondo aqui a terceira coluna. Por que terceira coluna? Porque está no terceiro argumento aqui. Tá vendo? Eu botei o número 3 aqui e pegou a terceira coluna. E botei o verdadeiro. Só que se eu boto aqui 211, continua 3%. Só que ele fala assim, poxa, é 211? Não. 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 E agora? O que eu faço? Só que dá certo. Por quê? Porque lembra, o PROC-V verdadeiro, ele sempre procura na primeira coluna. Essa é a primeira regra de ouro. Ele não acha o 211, mas ele faz uma correspondência, que nem a gente viu aqui, aproximada. Lembra? Só que, na verdade, ele faz o seguinte, ele não procura aproximadamente. Na verdade, ele procura, tanto é que se você botar aqui, ó, 289, ele não procura aproximadamente. Porque pensa só, se isso aqui não importa para a gente, o aproximado dele aqui, quando ele procura, ó, é 209? Não. É 289? Não. É 289? Não. É 289? Não. É 289? Não. Só que, por exemplo, 289 não é mais perto de 300 do que 200? Se a correspondência aqui do verdadeiro fosse aproximada, igual aparece escrito aqui assim no verdadeiro, ele deveria responder o 300, 5%. Só que ele responde
200. Entendeu? Que é 3%. Então, isso aqui ilustra só, isso aqui não faz diferença para dar certo a função, só que agora você vai entender de vez como funciona o verdadeiro no PROC-V. É simples, você só tem que entender essa sacada. Quando a função foi programada, ela foi programada para funcionar da seguinte forma. 211, por exemplo. Ele vem, procura. É 211? Não é. É 211? Não é. É 211? Não é. É 211? Não é. Porém, esse valor é maior. Quando ele acha um valor maior, ele volta para o anterior e para. Então é isso. O PROC-V verdadeiro, então, né, ele traz o valor, o maior valor menor que ele. Então, essa é a sacada que você tem que ter. O PROC-V verdadeiro, ele vai trazer para você o maior valor menor que ele. Então, isso aqui é uma teoria, mas se você entender isso, você entende de vez. Considerando 211, qual é o maior valor menor que 211? O maior valor aqui menor que 211 é 200. Então, se você fizer só essa visão aqui, ó, é 211? Não. É 211? Não. É 211? Não. É 211? Não, mas achei um valor maior que eu. Então, eu volto e respondo o maior valor menor que 211. Pronto, é isso que ele faz. Pode ser um pouco complexo, mas pensa direitinho que você vai entender. E aí ele vai responder aqui o 3%. E aí quando você bota essa coluna aqui, fica bem visual, você entende direitinho e por aí vai. Tá bom? Então é assim que funciona. Você procura o valor na matriz tabela, sempre considerando a primeira coluna, ele vai pegar esse aqui e vai responder. 289 responde a mesma coisa. É 289? Não. É 289? Não. É 289? Não. É 289? Não. Mas achei um valor maior que eu, logo vou responder aqui o maior valor menor que 289, que é 200 também. Se você bota já 300 aqui, dá exato 5%. Mas 305 também vai dar 5%. 405 vai ser aqui. 399 vai ser aqui, ó. Entendeu? Então é isso. Entendeu aqui a teoria. Vamos para outra prática aqui. Investimentos. Fiz a mesma coisa. Procurei, ó, vou dar um zoom aqui para você entender, depois explico. Procurei o valor aqui, tá? Esse valor aqui dos dias, nessa tabelinha aqui. Qual o contexto aqui? Tabela do imposto de renda, de investimento de renda fixa e tal. Tesouro direto, CDB e por aí vai. Então, aqui, regra, ó, 0 a 180 dias, você paga 22,5% de imposto. 181 a 360, 20%. E assim por diante. Então, ó, trouxe essa tabelinha aqui, que é uma foto que eu peguei no Google, tá? Para o Excel. Escrevi aqui, 0 a 180, 181 a 360, e por aí vai. Aí, fiz o seguinte, investi 100 mil reais, tá vendo? 10 mil reais, uma taxa de 1% ao mês, durante 15 meses. Multipliquei 15 vezes 30 dias, só para arredondar aqui, deu 450 dias. Quando eu pego esses 450 dias aqui e olho para cá, ele entra nesse intervalo e responde 17%. Então, fiz exatamente, ó, peguei o valor, procurei aqui 450 dias nessa tabela, ele achou o maior valor menor que 450, que é 351, e aí respondeu 17%. Defini a matriz certa, coloquei o terceiro argumento, a terceira coluna como coluna ali, né? Número 3 aqui para a terceira coluna, e o verdadeiro aqui como argumento do PROC-V verdadeiro, correspondência aproximada? Não. Você tem que sempre pensar nisso, né? Maior valor menor que ele. E aí dá certo. Então, só para você entender o contexto aqui, ó, até coloquei uma informação. Ó. Se quiser aprender um pouco mais sobre esse tipo de cálculo de investimento, coloquei um vídeo na descrição aqui do YouTube. Então, no nosso YouTube, vou até entrar aqui para você ver. Ó, vou pegar aqui e vou colar. Tem um vídeo bem legal, que é esse aqui. Ó. Esse vídeo aqui, do nosso YouTube, eu mostro quanto rende R$1.000. Deixa eu tirar aqui, senão aparece som. Quanto rende R$1.000 no Nubank. E eu explico em detalhes aqui durante 20 minutos aqui para você entender de vez, tá bom? E aí você entende um pouquinho melhor esse contexto aqui dos investimentos e tal. Mas só para você entender, investir R$10.000, 1% ao mês aqui, tá vendo? 1% ao mês, durante 15 meses, 450 dias. Valor final aqui, usando a fórmula que eu explico no vídeo lá do Nubank, valor final,
que é uma fórmula de juros compostos de investimentos, vai dar 11.609. E aí rendeu, né, R$ 1.609, que é a diferença desse para esse. Fiz a conta aqui, tá vendo? Qual é o imposto que eu pago? O imposto no investimento é sempre o que rendeu vezes o imposto. E aí você vai pagar isso aqui de imposto. Então, o imposto é sempre no rendimento e não no valor total. No caso aqui do investimento no Nubank, Tesouro Direto, CDB. E aí cai na minha conta o quê? O quanto rendeu no final, de forma bruta, menos o imposto. Então, eu botei R$ 10.000 lá, esperei 15 dias, investindo 1% ao mês, durante 150 dias, 15 meses. Opa, tô tocando o telefone aqui, desliguei. Deixa eu botar silencioso aqui. Te esquece. Então, voltando aqui, ó, coloquei R$ 10.000, 1%, 15 meses ou 450 dias, descobri aqui que o imposto vai ser 17%, calculou isso aqui, apareceu lá no meu aplicativo esse valor, só que quando eu saquei, né, depois de 15 meses, esse rendimento aqui teve um imposto, que é esse aqui que a gente calculou. Caiu na minha conta líquido esse aqui. Então, o lucro bruto é esse, o lucro líquido é o valor total que cai na minha conta, menos o que eu botei. Tudo bem? Então, mais um exemplo aí para você entender as aplicações que a gente tem. Por fim, vou te mostrar mais uma aplicação agora usando data. Primeiro que você tem que entender o seguinte, datas no Excel são números, né? Então, se você bota um dia de hoje, ó, na função hoje, tá vendo? 11/5/2022. E aí você pega essa data aqui e muda a formatação para geral, aparece um número aqui, 44 mil e pouco. Quando você bota o número 1 e transforma em data, ele fala que é dia 1/1/1900. Então, para você saber que depois de 44.692 dias da data de 1 de janeiro de 1900, chegamos à data de hoje, dias corridos. Então, por isso que as datas, quando você faz diferença de datas, dá certo. Então, por exemplo, se você pegar aqui, sei lá, data do meu aniversário, que é 24/7, que eu nasci, na verdade, 24/7/89. Aí pegar aqui a data de hoje, tá vendo? Que é hoje, aqui é Lucas nasceu. E aí você faz a diferença entre hoje menos o dia que você nasceu, vai dar um valor, tá vendo? 11.979 dias. Estou quase completando 12 mil dias de vida. Quantos dias tem? Sacou? Quantos dias eu tenho? Eu tenho. Então, gente, a partir do momento que você entende que uma data no Excel, no número 1 da vida, tá vendo? É uma data aqui, ó, 1 de janeiro de 1900, e você entende que qualquer data no Excel vai ter um número, por exemplo, o meu aniversário aqui, ó, tá vendo? Se eu botar a geral aqui é 32.713, você entende que, tipo, procurar com o PROC-V verdadeiro um número, sendo que data é um número, vai dar certo também. Então, a gente vai fazer isso, ó. Eu vou pegar, ó, vou isolar isso aqui para não sujar aqui. Tá? Deixa eu limpar aqui. Pronto, fica até em cima aqui da sujeira, ó, para não ficar feio, sacanagem. Aí eu vou usar aqui, ó, PROC-V verdadeiro. Qual é o nosso objetivo aqui? O seguinte, eu tenho uma tabela aqui com vários dias, tá vendo? De registro do quanto eu tinha de patrimônio. Então, imagina que eu tinha R$ 30.000 no dia 1 de março de 2022. E aí, todo dia eu ia anotando, só que eu esqueci alguns dias. Então, eu botei aqui dia 1, dia 4, dia 7, dia 13, dia 14. Aí é meio aleatório aqui, tá vendo? Quando eu lembrei de anotar, eu fui vendo. Eu tenho alguns investimentos, ele fica variando, eu fico depositando novos dinheiros e tal. E aí eu lembrei no dia 1, lembrei no dia 4. E aí meu objetivo é o seguinte, é sempre saber o quanto eu tinha no dia 1º de cada mês. Quando eu procurar aqui com o PROC-V normal, ó, dia 1 de março, aí eu procuro aqui nessa tabelinha aqui, ó, tá vendo? Seleciono aqui até o final, tá vendo? Seleciono até o final. Aí eu travo aqui com F4, né, para arrastar para baixo. Coloco 2 e coloco falso. Lembrando que quando você bota falso, para procurar exato, você pode botar 0. Quando você escreve verdadeiro, você pode escrever 1. Então, tipo, aqui, ó, você pode, ao invés de escrever verdadeiro, escrever 1. Aí vai dar certo também. Ao invés de escrever falso, você pode escrever 0. Então, o Excel ele considera o falso 0 e o verdadeiro 1. Tudo bem? Então, voltando aqui, ó, PROC-V, procurei essa data aqui, nessa tabela aqui, tá? Não vou travar por enquanto não, porque eu já falo sobre isso também. Coloquei a segunda coluna como resposta, coloquei 0 aqui como falso. Dei Enter. 30 mil, voltou aqui o valor 30 mil. Quando eu arrasto para baixo,
vai dar alguns probleminhas. O primeiro problema é que cai para baixo aqui também, né? Então, essa matriz aqui, ó, ela cai para baixo. Então, você tem que travar. Por isso que eu travei daquela vez. Ó. Vou travar aqui. Travei. E quando você trava, travar é fácil. Ó. Você seleciona tudo aqui e aperta a tecla F4 ou, dependendo do seu notebook, FN, F4. Aí ele bota esse cifrãozinho. Quando você arrasta para baixo, ele vai manter aqui preso. Tá vendo? Ele vai manter fixo. Não vai mudar aqui do A2 até o B26, vai manter A2, B26. Quando você não trava e arrasta para baixo, o A2, B26 vira A3, B27, A4, B28 e vai caindo aqui na esquerda. Então trava aqui, seleciona e trava, arrasta para baixo. Só que continua dando um problema. O dia 1 de abril não existe aqui, ó. Não tem dia 1 de abril. Então, usando o falso aqui, né, ou 0, ele não acha. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar 1 aqui, ou verdadeiro. Verdadeiro. Quando eu faço isso, olha que legal. Dá certo. Dá certo porque meu objetivo era esse. Era descobrir o quanto eu tinha investido aqui no meu banco de dados, que eu registrei. Né? Eu tinha no dia 1 de março, eu tinha 30 mil, zero variação. No dia 4 de março, 3 dias depois, eu tinha 32 mil. Aumentou meu saldo lá do investimento quase mais de R$ 2.000. Aí, 3 dias depois, eu tinha menos. Então, perdi um pouco de dinheiro aqui. E por aí vai. Então, quando eu procuro aqui o dia 1 de março, ele acha exatamente e dá a resposta aqui. Quando eu procuro o dia 1 de abril, ele dá uma resposta. Mas ele faz o quê? É dia 1 de abril? Não, 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 não. Quando ele acha um valor maior que ele, que é dia 5 de abril, ele volta e responde esse valor aqui. Então, ele responde esse valor aqui para mim, que é exatamente esse. Pensa só, data é um número e você entendeu aqui qual é a lógica, né, da procura do maior valor menor que ele. Então, a partir do momento que você está procurando data e usou o PROC-V verdadeiro, o 1 de abril vai voltar ao maior valor menor que ele, ou seja, a maior data menor que 1 de abril. Qual é a maior data menor que 1 de abril? Essa aqui. Então, ele volta o valor. 1 de maio, mesma coisa. Ele vai procurar. Achou exatamente? Achou aqui. 1 de junho. Não tem 1 de junho, tá vendo? Só tem 2 de junho. Então, ele volta no anterior e responde 49.221. Tá aqui. Então, gente, espero que vocês tenham entendido os 4 exemplos. PROC-V verdadeiro. 2 exemplos aqui de PROC-V falso. 2 exemplos de PROC-V verdadeiro. E uma aplicação aqui com data, que eu já usei uma vez na minha planilha de finanças pessoais, investimentos. E até um pouquinho mais avançado que isso aqui e tal, mas é um primeiro passo aí para você aplicar com datas e por aí vai. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta no vídeo aqui de baixo, dá a curtida, se inscreve no canal, que tem muito conteúdo legal aqui no canal, tá bom? A gente se vê no desafio 31. Valeu!